Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 40, diz assim: Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Glória a Deus. Pode se sentar. Estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Glória a Deus. Eu vou usar alguns outros versículos, mas esse aqui é a base para a gente entender o que é a mensagem desta noite. Ontem nós fizemos uma vigília aqui, né? E teve uma irmã que ela chegou e ela disse para mim que ela estava com muita dor na coluna, estava com dor já a semana inteira, tomando remédio, saía a dor. E ela disse que no caminho, quando ela estava vindo para cá, ela ouviu uma voz falando para ela pedir oração para o pastor, para orar por essa dor. Aí ela chegou aqui e ela não falou nada. Ela pegou e me deu um abraço. Isso era 10h10 da noite, mais ou menos, 10 horas, 10h10. Aí 1h da manhã, ela veio me falar, contou essa história, que ela estava com dor, que ela ouviu a voz para pedir oração. Só que ela falou que ela não pediu oração, porque quando ela me abraçou, ela disse que a dor saiu na hora, aquela dor que estava já insuportável, nem remédio estava tirando. Aí eu falei para ela, e ela até falou assim: não, mas isso aí é para edificar a fé do irmão. Eu falei: não, eu entrei aqui com dor, eu já estava com dor a semana toda, fiquei ontem o dia inteiro com dor de cálculo renal, pedra no rim, dor terrível. Mas quando eu entrei aqui ontem, a dor também subiu, sem tomar remédio, sem tomar nada. Então, não foi o pastor, mas foi quando a gente entrou aqui. E isso é proporcionado por algo que nós chamamos de ambiente de glória, né? E aqui o escritor ele fala, né? Ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Então eu preciso primeiro entender o que é esse ambiente de glória, porque debaixo de um ambiente de glória a gente vê cura, vê milagre, vê maravilhas, vê Deus agindo de uma forma sobrenatural. E a pergunta é o seguinte, a mesma pergunta que a mulher samaritana fez para Jesus: aonde é o lugar que nós devemos adorar? É em Jerusalém, em Gerazim, né? Aonde que é? Em Israel, é em Samaria? Jesus ele respondeu bem claro qual é o local que nós devemos adorar. Ele falou: não é em Jerusalém, não é em Gerazim. O local de adoração nossa, né, tem que ser o espírito do homem. Por quê? Porque ele fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Porém o Espírito de Deus ele vem habitar no espírito do homem quando ele se entrega a Jesus Cristo. Então o local de adoração a Deus é o espírito do homem. Ok? Então quando eu começo a adorar em espírito, não é adoração na carne, não é adoração na emoção. Quando eu adoro em espírito, eu começo a gerar um ambiente, só que dentro de mim, um ambiente onde o Espírito Santo ele vai se manifestar. Porém, quando tem mais de uma pessoa que estão adorando em espírito e elas se reúnem, começa a se criar um ambiente externo, não está mais dentro, agora está fora, um ambiente externo, onde o fogo de Deus, a glória de Deus vai descer. Mas para isso é necessário que essas pessoas que adorem em espírito, elas se juntem para adorar no mesmo local físico a Deus. Então, a nossa adoração interna, né, que ela provoca uma intimidade com Deus. Essa adoração interna, ela gera algo externo também. Nós precisamos entender. Jesus ele falou, né, quando tiver 2
ou três reunidos em meu nome. Então tem um mistério quando adoradores se juntam. E quando eu passo a adorar a Deus, existem níveis de adoração. Ou seja, eu posso ficar num nível de adoração a minha vida toda. Posso ficar 20 anos num determinado nível de adoração, ou eu posso crescer de nível e experimentar cada vez mais intimidade com Deus, porque a adoração ela nos leva a ter intimidade com Deus. E como que eu faço para crescer essa intimidade, esse nível de adoração? É fácil. Quando você quer ter intimidade com uma pessoa, você passa mais tempo com ela, você passa a conhecer mais ela, você passa a conversar mais com ela. Então, quanto mais tempo nós passamos na presença do Senhor, mais intimidade nós vamos desenvolver. E o interessante é o seguinte: o rei Davi, ele deixa um exemplo para o seu filho Salomão, que também fica para os seus servos, para todo o povo de Israel. E ele nos ensina como nós mudarmos de nível na adoração, através das nossas ofertas. E isso é algo assim de maravilhoso. Nós vamos ler alguns textos que nós vamos ver como que a glória de Deus se manifestou através desse outro nível de adoração. Muitas vezes a gente não consegue romper a escala do racional. Então eu adoro Deus ali na parte da razão, né? Eu tenho que entender tudo, tem que estar tudo bonitinho. Se é A mais A igual a B, não tem como. Eu fico no racional. Às vezes eu consigo sair do racional e entro no emocional. Choro, né? Próximo, fica aquilo tudo bonito. Mas Deus, ele espera ainda que a gente chegue no nível espiritual da adoração. Não é nem no racional, não é nem no emocional. Ele procura aqueles que adorem no nível espiritual. E Davi, ele começa a nos ensinar, para aqueles que entraram nesse nível já espiritual, que estão adorando a Deus em espírito, ele começa a nos ensinar, ele deixa um exemplo para nós, e nós vamos ver esse exemplo se repetindo, para a gente desbravar no nível de adoração mais profundo, através das nossas ofertas. Em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do primeiro versículo, diz assim, 1 Crônicas 29, 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Davi já estava ali no final da vida dele, estava deixando as últimas orientações para Salomão, e aqui ele foca principalmente na construção do templo, que Deus não permitiu ele construir. Ele fala: eu, pois, com todas as minhas forças, Davi falando, já tenho preparado casa para o meu Deus. Ele preparou ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeiras. Agora ele fala assim: e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras mármores em abundância, e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Aí ele vem agora restringindo essa parte da oferta: 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão artífices. Aí ele encerra falando assim: quem, pois, ele estava falando para toda a congregação, dando um exemplo, um ordenamento antes dele morrer para Salomão. Agora ele fala para todos: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor?
A gente ouve muito falar desse ouro de Ofir, mas muitas vezes a gente não sabe o que é. Historiadores dizem que este ouro de Ofir era um ouro raríssimo, que eles tinham que viajar muito longe para conseguir esse ouro. E alguns historiadores dizem que esse ouro ele era extraído da selva amazônica aqui no Brasil. Então eles vinham de lá, de Israel, das Índias, daquelas regiões para cá, para extrair ouro e levar para o templo do Senhor. Não é à toa que hoje o Brasil é um país que pode adorar a Deus livremente, não está sofrendo perseguição, né? Não está num nível, vamos falar assim, de miséria como a África. Tem algo de diferente, né? Se esses historiadores estiverem certos, esse ouro que foi utilizado no templo saiu do Brasil. Então foi uma semente que foi plantada e a gente colhe frutos até hoje. O detalhe é o seguinte, que essa oferta, 3.000 talentos de ouro, 7.000 talentos de prata, o que é isso? Aí eu fui buscar fazer um cálculo atualizado para os dias de hoje. Isso significa que o rei Davi pegou da sua fortuna pessoal, tudo que ele tinha, e ele entregou 8 bilhões de reais, 8 bilhões de reais para a construção do templo. Olha a oferta que ele fez, 8 bilhões de reais, muito dinheiro. Ok. Aí continuando ainda na 1 Crônicas, capítulo 29, no 17, diz assim: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Ou seja, ele deu uma ordem, um mandamento para Salomão, falou para o povo quem está disposto a encher a mão. Nos outros versículos nós vemos que o povo, os príncipes, trouxeram muitas ofertas, e nesse versículo 17 ele se alegra, porque ele viu sinceridade no coração do povo em ofertar ao Senhor. E isso é uma das coisas que muitas vezes faz com que as nossas ofertas não tenham o devido poder, o devido lugar no mundo espiritual, quando nós entregamos ao Senhor. Por exemplo, quando Caim e Abel foram apresentar ofertas ao Senhor, chamada oferta de primícia, o primeiro dos animais, o primeiro dos frutos da terra, a Bíblia diz que Deus olhou para Caim. Deus olhou para Caim e não aceitou a sua oferta. Ou seja, Deus não olhou para a oferta. Primeiro ele olhou para o homem, o coração do homem. Como ele não viu sinceridade em Caim, ele rejeitou a oferta de Caim. E mais lá na frente, a Bíblia diz que Caim era do maligno. Então não havia sinceridade, havia engano no coração de Caim. Então o primeiro ponto para que as nossas ofertas falem no mundo espiritual é a sinceridade do nosso coração. E para que essa oferta ela tenha uma potência, vamos falar assim, no âmbito de guerra espiritual, para que ela se torne uma arma potente, né? Porque a gente está muito acostumado a ouvir que a oração é uma arma, que o jejum é uma arma, que a palavra é uma arma, mas ninguém fala nada de oferta. E tem eu até falei isso semana passada, tem o irmão André, das Missões Portas Abertas. Ele fala o seguinte: a oração não é uma arma de guerra, a oração é a guerra. Quando eu oro, eu estou travando a guerra. E se eu conseguir vencer essa guerra que eu travo no momento da oração, aí depois eu só vou lá e como os despojos da mão dos inimigos. Jesus venceu essa guerra no Getsemane, por isso que ele venceu na cruz, levou cativo o cativeiro e trouxe salvação para nós. Então nós temos que entender algo. Quando Davi ensina Salomão, deixando o seu próprio exemplo de dar oferta, e convoca o povo a trazer ofertas para o Senhor, ele está demonstrando algo. Ele fala aqui nesse texto agora, no versículo 17, né? O Senhor prova os corações, e da sinceridade do coração o Senhor se agrada. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
E ele está falando que o Senhor viu a sinceridade do coração do povo em trazer as ofertas, e isso agradou a Deus. Então as nossas ofertas, quando entregues de forma sincera, agradam a Deus, porque Deus olha primeiro para o nosso coração, como olhou para Caim e reprovou ele. Então eu tenho que entender que um homem segundo o coração de Deus tem que ter esse entendimento do poder das ofertas. Além disso ser uma arma espiritual, as ofertas também, quando entregues com coração sincero e alegre, elas agradam a Deus. E o detalhe é assim: quando eu quero alguma coisa, quando eu sou criança e quero alguma coisa de meus pais, dependendo do humor, é melhor nem pedir nada para eles. Vai negar na hora, né? Se estiver mal-humorado. Mas se por um acaso eu conseguir agradar eles de alguma forma, fica mais fácil eu conseguir algo deles. Se eu conseguir agradar a Deus, o meu Pai, eu creio também que fica mais fácil de conseguir algumas coisas com Ele. Então, a pergunta é: se o homem, segundo o coração de Deus, neste caso Davi, ele nos ensina e deixa o exemplo que as ofertas agradam a Deus e elas têm poder no mundo espiritual, como que nós precisamos fazer para agradar a Deus e ter um coração segundo o coração de Deus? A pergunta, que nós temos que nos fazer é: será que nós estamos dispostos a encher a nossa mão para ofertar voluntariamente ao Senhor? Será que eu estou disposto a ter essa atitude que Davi fez, que agrada a Deus? No versículo 18 ele fala assim: Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel. Davi está falando com Deus, ele está fazendo um pedido para Deus, está falando assim: conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. Olha que interessante, Deus tem um coração. Davi tem um coração segundo o coração de Deus, mas Davi viu que os homens não têm esse coração segundo o coração de Deus. Porém, quando eles praticaram essa oferta de forma voluntária, eles passaram a agradar a Deus, e Davi ora pedindo para Deus conservar esse entendimento de que as ofertas agradam a Deus. Conservar aonde? Ele fala: no coração do povo. Então o desejo de Davi é que o povo tenha um coração segundo o coração de Deus, mas para isso tem que conservar esse entendimento do poder das ofertas. Essa é a preocupação do homem segundo o coração de Deus. E o que acontece hoje no nosso meio? O diabo vem, distorce algumas coisas no meio da igreja, no meio do povo de Deus, para que nós não tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Aí eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu evangelizo, eu faço tudo, ou seja, sou um excelente trabalhador para Deus, mas eu não tenho um coração segundo o coração de Deus. Porque quando você fala em dinheiro, tem um escorpião no bolso, tem cobras, tem demônios dentro do bolso. Por quê? Porque o povo não foi ensinado. Eu ouvi pessoas mais antigas de Assembleia de Deus, de igreja onde eu passei, contando que quando era criança foi ensinado assim: a menina ia para a igreja levando as moedinhas e um lequezinho para se abanar. Os meninos levavam no bolso as moedinhas e um lenço. E era assim que eles iam para a igreja. Então eles foram ensinados a ir para a igreja para dar esmola para Deus. Eles não davam oferta, eles davam esmola, porque se tem alguém no semáforo pedindo alguma coisa, você gasta a moedinha e dá para ele a moedinha. Então foram ensinados, porque é uma cultura que o diabo conseguiu colocar dentro da igreja. Porém, no Antigo Testamento, quando Deus estabelece culto e fala: eu quero que vocês prestem culto a mim, Ele estabelece uma forma. E não existe culto sem oferta. E Deus fala por várias vezes: não se chegais a mim de mãos vazias, não se apresenteis a mim de mãos vazias. Aí no Novo Testamento tem um texto interessante que fala: louco
Esta noite pedirão a tua alma. O que tem preparado para lhe dar? Ou seja, o que eu tenho preparado para apresentar para Deus? É o mesmo texto do Antigo Testamento: não se achegueis a Deus de mãos vazias. Então é um conceito que nós temos que entender, que o diabo entrou na igreja para arrancar isso. Então hoje é muito difícil você ouvir pregações sobre oferta. É muito difícil você ver o povo espontaneamente vir fazer ofertas, fazer votos, fazer ofertas de sacrifício. É muito difícil ter esse entendimento, porque realmente o diabo arrancou isso. Aí isso é tão importante que Jesus fala assim: vocês não podem servir a Mamon e a Deus. Mamon era o demônio, a entidade responsável pelas riquezas, em aprisionar os homens pelas riquezas. Tanto que Jesus fala: é mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque ele está aprisionado por esse demônio, por essa potestade chamada Mamon. Por que Jesus não falou assim? Vocês não podem servir a Iemanjá, vocês não podem servir a Astarote, não podem servir a Beelzebub, são 4 demônios, vocês não podem servir a tal entidade. Por que ele usou Mamon? Aí ele fala: e a raiz de todos os males é o amor a Mamon, é o amor às riquezas. Então o diabo ele entrou com isso forte dentro da igreja, e tem muitas pessoas que não conseguem servir a Deus, porque não conseguem entrar nesse nível de adoração, que é um nível que eu vou adorar a Deus com as minhas ofertas, com os recursos, e ficam presos, fazem tudo, igualzinho a igreja de Éfeso, faziam tudo, eles repreendiam os falsos apóstolos, os falsos profetas, trabalhavam para Deus, faziam tudo. Jesus falou para eles: vocês fazem tudo, tudo lindo, mas perderam o primeiro amor. Porque Jesus não está procurando trabalhadores, Jesus não está procurando voluntários, Jesus não está procurando ninguém que possa fazer algo para Ele. Jesus está procurando adoradores. E para adorar a Deus, eu adoro em espírito. E para adorar em espírito, eu tenho que ter um coração segundo o coração do Pai. Que não é o que eu acho que eu vou fazer que agrada a Deus, mas é aquilo que Deus mesmo nos ensina que agrada a Ele, que eu tenho que fazer. E Davi nos dá esse exemplo das ofertas. Isso é tão forte que quando Davi ora a Deus nesse texto, ele simplesmente não se refere agora a Deus, a Pai. Ele fala assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, ele perguntou assim: se eu for lá e eles perguntarem quem te enviou, o que eu falo? Aí Deus respondeu, fala o meu nome para eles. O nome de Deus é aquele que era, aquele que é e o será, ou seja, Deus eu sou. Esse é o significado de Yahvé. E ele falou isso e se referiu ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que era, aquele que é e o que será. O Deus eu sou me enviou. Ou seja, essa forma de apresentação de Deus, que traz a libertação do povo do Egito, foi a mesma que Davi usou para falar com Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que liberta, Deus que tira da escravidão, que tira debaixo do jugo do diabo. Ele pede para Deus ajudar o povo a guardar esse entendimento no coração. E em 1 Crônicas 29, 21, continuando o texto, ele fala assim: ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, vinho ou azeite, e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. O que a gente entende com isso? Que as ofertas elas servem, uma das formas de nós utilizarmos nosso festejar diante de Deus. Nesse caso ele fala da consagração do rei e do sacerdote para aquele momento.
Mas se eu tenho algo que me agradou, algo que eu quero demonstrar a minha gratidão para Deus, o que eu faço? Eu faço uma oferta. É um princípio bíblico. Por exemplo, há 3 anos e pouco atrás, minha filha nasceu. E Deus colocou no meu coração de entregar uma oferta na igreja. E na igreja lá tinha a tesouraria, né, separado lá de fora ali do templo. Aí quando eu fui entregar a oferta, tinha um pastor lá. Aí eu entreguei a oferta, ele olhou a oferta e virou para mim: meu filho, é isso mesmo? Não tem certeza? Eu falei: tem. Não, mas você vai entregar essa oferta? Esse valor todo? Eu falei: é. E tem algum motivo especial? Eu falei: tem. Minha filha nasceu. Eu estou alegre e estou fazendo uma oferta ao Senhor. Ele não entendeu nada, falou: tem certeza? Por causa do nascimento da sua filha? Eu falei: exatamente, por causa do nascimento da minha filha. Anotei no papelzinho isso e entreguei ainda. Ficou espantado. Mas tem algo de interessante que aconteceu, né? Minha filha, ela nasceu muito cabeluda. Todo mundo que via ela falava assim: o cabelo vai cair, o cabelo vai cair, o cabelo vai cair. E a gente só repreendendo. Ela está com 3 anos e meio, mais ou menos. Não cai um fio de cabelo da cabeça dela, ela continua cabeluda. Por quê? Porque existem coisas que são lançadas contra as nossas vidas. E às vezes a gente não entende. Mas as nossas ofertas, elas falam por nós no mundo espiritual. Então, quando você está alegre, você oferta ao Senhor, porque a tua oferta agrada a Deus. Ofertas também são oferecidas, né, além dos momentos de alegria, momentos de conquistas, momentos de vitórias e também momentos de tribulações e aflições. Davi estava passando por um momento onde uma peste já tinha matado milhares de pessoas em Israel. Milhares de pessoas. Aí ele vê um anjo com uma espada desembainhada em cima do monte. E Deus fala para ele: você tem que me apresentar uma oferta em cima deste monte para que a peste pare. Então tem algumas coisas nas nossas vidas que acontecem, que não são boas, que trazem aflições, tribulações, que nós precisamos usar essa arma. Eu conheço pessoas que estão há anos na igreja, orando, jejuando, o filho está lá preso nas drogas, está assim, está assado, uma luta que dura anos, décadas, e não passa. Eu cheguei a perguntar para uma pessoa: você já fez alguma oferta em especial por esse propósito, por essa luta que você está fazendo? Ela: não, nem sabia que podia fazer isso. O diabo, ele quer esconder que a oferta é uma arma, ele quer tirar o nosso, por isso que Paulo fala, ele cega o nosso entendimento, ele não quer que a gente descubra que as nossas ofertas, além de ter poder para agradar a Deus, tem poder para parar pestes, para parar enfermidades, para parar tribulações. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Então, ofertas têm poder. 2 Crônicas 1:3 diz assim, e foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Olha o que acontece. Salomão subiu ao monte para orar, para buscar a presença de Deus, porque ele aprendeu isso com seu pai, e o seu pai lhe ensinou no texto que a gente viu lá atrás, o poder de uma oferta. A oferta agrada a Deus. E diz assim: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, deu ofertas sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos, ou seja, ofertas queimadas. 1000, ele foi um cordeirinho, foram 1000 ofertas queimadas. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Então olha que interessante, Salomão subiu um monte, Deus não apareceu para ele. Salomão orou, Deus não apareceu para ele. Tem muitas pessoas que sobem um monte, mas Deus não aparece para ela. Tem muitas pessoas que oram, pagam o preço, jejuam, Deus não aparece para elas. Porém Salomão entendeu que ele subiu no monte, ele orando,
e ele apresentando ofertas, algo diferente ia acontecer. E aconteceu ao ponto de, além de Deus aparecer para ele, olha que interessante, uma coisa é você ter um encontro ali com Deus, ter uma experiência, Deus aparecer para você. Outra coisa é Deus aparecer para você e falar assim: o que você quer? Pede o que quiseres. Mas para isso a gente tem que entender que é um processo. Salomão, ele entrou num nível de adoração que, além de atrair a glória, a presença de Deus, ele conseguiu atrair o favor de Deus para a vida dele. Como que ele fez isso? Dando ofertas a Deus. Então 1000 animais ali sendo sacrificados, isso representa uma grande quantidade de dinheiro, não é pouco. Eu descobri agora, recentemente, que o valor de um cordeiro é R$1.500, calculando nos nossos dias. Um cordeiro vale R$1.000. Imagina você apresentar 1000 cordeiros como sacrifício numa noite. Porém, que aqui não fala se é cordeiro ou se é bezerro. Se é bezerro, já vai para 10, 15 mil reais cada um. Tá? Então Salomão entendeu que através desse exemplo de Davi, que Davi deixou para ele, as ofertas faziam ele entrar num nível de adoração mais profundo, que atraía a presença, a glória de Deus. Ou seja, o que eu aprendo isso? Quanto maior é o sacrifício que eu faço, mais intimidade eu vou ter com Deus. Tanto que tem pessoas que ficam lá 20, 30, 40 dias no monte orando, e você vê que Deus usa aquelas pessoas. Por quê? Porque ela está oferecendo sacrifício grande. Quanto maior é o sacrifício, mais intimidade eu tenho, mais resposta eu tenho. Porém, além de eu dedicar tempo, que nem a vigília que a gente está fazendo aqui de sexta-feira, vem para cá para ficar orando a noite toda. Pô, mas não tem louvor, não tem palavra, não tem pula-pula, é só oração. Tem gente que fala, mas é só orar? É só orar. Mas orar mais de uma hora? Orar a noite inteira. Não, mas depois de uma hora não tem mais o que falar. Falei, pode ser que você não tenha mais o que falar mesmo, que acaba. Eu ontem, 1h da manhã, já não tinha mais o que falar também. Mas se eu estou vindo para passar tempo com Deus, para ficar na presença de Deus, não importa se eu estou falando ou se eu não estou falando, importa que eu estou na presença dele, buscando a Ele. E a Bíblia fala que antes de eu abrir minha boca, Ele já sabe o que está no meu coração. Então, mesmo depois que eu já falei tudo que tinha para falar, a minha decisão de ficar na presença dEle, de me consagrar, de dedicar esse tempo, isso ajuda a desenvolver intimidade com Ele. Então, são algumas coisas que às vezes a gente não observa. Subir o monte, orar e ofertar, trouxe para Salomão duas unções. Primeira unção que Salomão recebeu é a unção da sabedoria. Segunda unção que Salomão recebeu, unção de riquezas. A Bíblia diz que não existiu homem sábio como ele, e no seu tempo ali, no seu governo, a prata era desprezada, porque o ouro era tão abundante que a prata não tinha valor. Então Deus deu para ele uma unção. Então nós conseguimos unções, conseguimos unção sobre a nossa vida, quando nós dedicamos tempo, oramos, jejuamos, subimos um monte e ofertamos. Isso mexe com o mundo espiritual. Segundo Crônicas 7, diz assim: e acabando Salomão de orar, agora está falando, Salomão subiu um monte e recebeu a unção de sabedoria e riqueza. Agora ele vai construir o templo. Davi já tinha deixado lá seus 8 bilhões em ouro e prata, fora as pedras preciosas e as madeiras, que não tem como a gente medir. Aí Salomão pega tudo isso aí e vai construir a casa de Deus, o templo. E olha que interessante, e acabando Salomão de orar, ou seja, ele construiu a casa de Deus, consagrou e fez uma oração. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício. Ou seja, estavam os animaizinhos ali. Eu imolo, mato o animal e queimo ele. Eu queimo, boto fogo nele para queimar. Isso é a oferta de holocausto. Os animais foram mortos, mas não foram queimados. Quando Salomão ora, desce fogo do céu e queima aqueles animais, aqueles sacrifícios ali.
e a glória do Senhor encheu a casa. Olha, eu estou vendo mais duas unções: a unção do fogo e a unção da glória do Senhor. E olha o que acontece com essa unção da glória: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ou seja, o fogo e a glória, ela é visível, ela é palpável, você pode sentir. Eles encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. Aí agora a Bíblia deixa registrada a oferta de Salomão, nesse momento da consagração da casa. Não é a oferta de todo o povo, é só de Salomão. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000 bois, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Só que lá em 1 Reis 8,5, olha o que acontece. Aqui só deixa registrada a oferta de Salomão. Lá em 1 Reis 8, já fala geral, fala assim: e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregaram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar, nem numerar pela multidão que era. Então não foi simplesmente Salomão orar e o fogo cair, não foi Salomão orar e a glória encher a casa, não. Foi necessário oferecer ofertas de uma forma que nunca se foi vista em Israel, nunca teve uma oferta daquele tipo, ao ponto de não conseguir nem se chegar a contar, de tão grande que era aquela oferta. Quando se fez essa oferta, o que acontece? O fogo de Deus caiu. Quando se fez essa oferta grandiosa, a glória de Deus tomou o templo, ao ponto que todos caíram no chão, ninguém conseguia ficar em pé dentro do templo da casa do Senhor. E o povo de fora via. E tem alguns avivamentos que estão acontecendo ao redor do mundo, em algumas cidades aqui no interior do Brasil, espalhado em alguns estados, que homens de Deus descobriram isso, o poder das ofertas. E eles começaram a fazer ofertas, ensinaram o povo a fazer oferta, e foi, e chega ao ponto. Eu tenho um testemunho de um pastor aqui de Guarapari, que eu conheci semana passada. Ele foi num desses encontros no sul do país, e ele falou: eu não acreditava nessas coisas, porque existem vários tipos de unções na Bíblia. Existe unção de riso, unção do leão, existe essa unção da glória, unção de fogo, unção de sabedoria, existem vários tipos. E ele não acreditava, até que ele estava lá com os profetas, e ele pediu, falou: eu queria desfrutar um pouquinho dessa unção aí, essa tal de unção de alegria, para ver como que é. E disse que na mesma hora o pessoal começou a orar com ele. Ele caiu no chão e começou a dar risada, ficou horas sem conseguir levantar, dando risada. Uma alegria tomou conta dele tão forte, que ele não conseguia levantar do chão. A alegria foi tão forte, ele só ria. O que é isso? Unção da alegria. E a Bíblia fala que ela vai trocar as nossas vestes de pranto e vai nos colocar vestes de alegria. Então tem muitas coisas que a gente não desfruta, que é bíblico, de poder, de unção. Por quê? Porque a gente está num nível baixo de adoração. A gente ainda não conseguiu romper o nível. Por quê? Porque o diabo ele nos cega. Ele não quer que você receba uma unção. Exemplo, eu nunca recebi essa unção de fogo. Nunca recebi, muito menos a de riso. Mas Deus já me usou para colocar a mão na pessoa e a pessoa começar a queimar. Ela começar a gritar: eu estou queimando, e ser batizado com o Espírito Santo. Isso é unção. Então unção eu posso receber como eu posso ministrar. Mas para você receber ou ministrar, tem que pagar um preço. A única coisa que nós não pagamos preço é para a nossa salvação, porque Jesus já pagou esse preço na cruz do Calvário. Porém, para que eu tenha unção, para que eu receba em mim a unção e para que eu ministre nos outros a unção, eu tenho que pagar o preço.
E o preço não é só jejum e oração, não é só monte. O preço também, ele eleva o nosso nível, ele traz, vamos falar assim, unções mais profundas, quando nós entramos no nível de adoração das nossas ofertas. Então, se nós vemos muita gente orando por avivamento, queremos avivamento, a igreja cheia, salvação e tal, cura, milagre, maravilha, mas ninguém quer pagar o preço. Aí algumas pessoas pagam um preço, orando, jejuando, passando tempo com Deus, mas ainda não romperam o nível da adoração. Então tem muitas pessoas que estão há anos ali orando, jejuando, monte, tal, vigília, mas filhos nas drogas, problemas. Pela misericórdia Deus sustenta, mas não rompe. Por quê? Porque não fui nesse nível de adoração, não rompe no nível das ofertas, porque a oferta, ela é um sacrifício. E Paulo fala que agora nós não oferecemos mais animais, nós temos que nos oferecer como um sacrifício vivo. E o sacrifício de animal, o animal tinha que morrer. Nós não vamos morrer, nós vamos nos oferecer como sacrifício vivo, mas vai doer. E quanto mais doer o sacrifício, mais retorno, mais unção a gente vai poder desfrutar. Segundo Crônicas 7:12, para a gente encerrar. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: agora, depois que apareceu a primeira vez, veio a unção de sabedoria e riqueza. Depois que veio, consagrou o templo, trouxe a glória e o fogo de Deus. Agora o Senhor aparece pela segunda vez a Salomão, segundo a Crônica 7:12 em diante. E Deus diz assim, ouvi tua oração. Quantas vezes a gente não quer ouvir Deus falando, eu ouvi sua oração, está registrado. Porque a gente ora e fica naquela, será que Deus ouviu? Tem coisa que eu estou orando já faz 5, 6, 7 anos, será que Deus ouviu? Salomão, depois de entrar nesse nível de adoração, utilizando as ofertas, exemplo de Davi, ele ouve Deus falando, ouvi tua oração. E essa oração que ele faz ali, consagrando o templo, é uma oração muito grande. E esse texto que segue aqui, ele é muito conhecido de quem é evangélico, Só que antes de entrar nessa parte, só mais um detalhe ainda nesse versículo 12. Ele fala, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, o templo, para a casa de sacrifício. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então a pergunta é, peraí, Deus está falando que a igreja, o templo, é um lugar de sacrifício? Se a igreja é um lugar de sacrifício, quando eu venho para a igreja, eu venho para oferecer sacrifício? Eu venho para oferecer realmente as minhas ofertas de sacrifício? Eu venho aqui para oferecer o meu tempo, passar tempo na presença do Senhor, buscar, orar, jejuar? Para que eu venho? Deus está falando, eu escolhi este lugar para ser casa de sacrifício. Outra coisa que o diabo quer roubar da gente. O máximo que a gente chega, o templo é um local de adoração, a igreja é um local de adorar, louvor. Aí tem alguns que já pegam, não, mas Jesus falou, ali é a casa de oração. Aí vai para orar, mas ninguém fala do sacrifício da oferta. Então quando a gente conseguir romper nesse entendimento e entender que aqui o templo, nós nos reunimos para oferecer sacrifícios. Quanto maior o sacrifício, maior é a glória. Quanto maior é o sacrifício, maior é o fogo. Mas eu preciso de uma cura. Quanto maior é o sacrifício, maior é a glória de Deus, maior é a manifestação de Deus. Quanto maior é a manifestação, quanto mais Deus se faz presente, mais o mal vai embora, mais a enfermidade vai embora, mais os demônios vão embora, mais a opressão vai embora, porque não tem como ter comunhão entre trevas e luz. Então quanto maior é o sacrifício, mais intimidade, mais eu recebo de Deus. E depois de dizer que eu ouvi tua oração e escolhi o templo, a igreja, para ser casa de sacrifício, aí ele ora assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo,
Aí vem o que todo mundo conhece: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas para que isso aconteça, o povo tem que buscar e tem que orar. Onde que ele ora? Na casa de sacrifício. E Deus fala: ninguém se apresenta a Deus de mão vazia. Então, para que eu possa ter os pecados, a terra sarada, a cura, que eu possa ter prosperidade, eu tenho que entrar no lugar de sacrifício. Não posso estar com as mãos vazias. E quanto maior for a minha oferta, maior vai ser o benefício que eu vou encontrar. Então muitos até oram esse texto, pedindo para Deus abençoar a nação, mas não fazem sacrifícios pela nação. E a gente não vê a coisa fluir. Hoje em Israel, o povo lá, hoje a nação de Israel é a nação mais tecnológica do mundo. A tecnologia de ponta do mundo está em Israel. A nação de Israel é que tem o maior poderio bélico no mundo. Armas, tecnologia de armamento. Nação de Israel. Tecnologia para cura de enfermidades, para tudo que a gente pensar. Israel está disparado na ponta. Por quê? Porque até hoje eles guardam esse costume de oferecer sacrifício, de oferecer ofertas ao Senhor. E essas ofertas, elas falam no mundo espiritual. Então nós temos que entender o que a gente está fazendo na igreja. A gente precisa entender que aqui é um lugar de sacrifício, aqui é a casa de sacrifício. Eu tenho que vir para cá trazendo o meu sacrifício. Nem que isso doa, nem que isso traga humilhação. Por quê? Porque o povo, quando pecava no arraial do deserto, cerca de 3 milhões de pessoas, quem morava lá na ponta, lá no final, a Bíblia diz que a tenda, o tabernáculo ficava no meio, e o povo se acampava em volta. Quem morava lá no fundo, 3 milhões de habitantes, o cara pecou ou queria ofertar uma oferta de gratidão a Deus, ele pegava ali o seu bichinho, a sua ovelhinha, ele andava no meio de 3 milhões de pessoas, todos iam, ele vindo com o animalzinho, e ninguém sabia se aquele animalzinho era uma oferta de gratidão, era uma oferta de pecado, ninguém sabia o que era. Então ele ia, e o povo olhava e julgava, mas ele vinha, ele se humilhava debaixo das potentes mãos do Senhor, e quando ele entregava a sua oferta, ele era exaltado entre o povo. Então, às vezes, nós precisamos romper com esse entendimento. O importante, que a gente viu até nesse texto aqui, não é o arrependimento, a oração, a humilhação, a conversão, a invocação, é o entender que o lugar de buscar a Deus é uma casa de sacrifício. Quando o povo se reúne para fazer sacrifícios, o povo está agradando a Deus. E quando eu faço esse sacrifício, a gente começou a falar de ambiente de glória. Ou seja, quando eu busco a Deus ali, começo a ter intimidade, passo o tempo com Ele, eu começo a desenvolver um ambiente de glória dentro de mim, começo a ter intimidade com Deus. Quando junta 2 ou 3 pessoas que desenvolvem esse ambiente de intimidade dentro delas, a gente começa a ter um ambiente de glória externamente. Por isso que eu comecei falando, eu cheguei aqui ontem para a vigília com dor. A irmã chegou aqui com dor, e dor forte, mas não precisou a gente orar, não precisou fazer nada. Quando chegou no ambiente de glória, a dor foi embora. Então nós precisamos provocar, criar ambientes de glória. E uma das formas de criar esse ambiente de glória, para a gente ver milagre, para a gente ver salvação de familiar, para a gente ver cura de enfermidade, para a gente ver prosperidade, para a gente ver pessoas sendo salvas e vindo para a igreja, eu preciso de um ambiente de glória. Porque a Bíblia diz que todos que estavam fora viram o fogo descendo e a glória tomando lugar, e eles se prostraram em adorar a Deus. Então, quanto mais o ambiente for de glória, mais vai atrair pessoas. Eu encerro aqui com o versículo 15 desse texto, que é o mesmo que nós começamos a ler, porém de outro texto. Ele diz agora: agora estarão abertos os meus olhos. Ou seja,
depois que apareceu, que falou que ouviu oração, que escolheu esse lugar para a casa de sacrifício, depois da oração, depois de todas as ofertas, depois de tudo, ele fala: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Então nós criamos um ambiente de glória, rompemos a nossa adoração, subimos de nível, colocando as nossas ofertas junto com a nossa oração, o jejum, o nosso tempo dedicado ao Senhor. Rompemos esse nível, criamos um ambiente de glória. Agora os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão atentos a este ambiente de glória que foi criado. Então, se eu quero milagre, se eu quero mais de Deus, eu tenho que fazer o que Jesus falou: melhor é dar do que receber. Então vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando esse culto, pedindo